escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Vamos cantar mais uma vez, guia-me sempre? Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos adorar a Jesus com o hino 577 em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo
maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus.
Quero convidar os irmãos para fazermos a leitura da palavra de Deus aqui, no Salmo de número 126. Todos encontraram? Passarei a ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração. Convido os irmãos, você que está no seu lar, louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus, para que o Senhor continue falando conosco nesta noite, através dos louvores, através da palavra que será ministrada. Fique atento a tudo quanto Deus tem para nós nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te damos graça por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para te adorar, para engrandecer, para glorificar o teu nome santo, porque tu és o único que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso culto nesta noite, ó Pai. A cada um, Senhor, dos teus céus, até mesmo aqueles que não puderam vir, meu Pai, que estão nos seus lares, ó Pai querido, também participando do culto, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar os teus servos, venha dar graça, Senhor, fortalecendo cada dia mais na tua presença, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te damos graça, Senhor, por tudo, Senhor, o quanto o Senhor tem nos concedido, Senhor, e a razão, meu Pai querido, de estarmos alegres, Senhor, é que estamos na tua presença, Senhor, sentimos a tua presença, sentimos a alegria, ó Pai, de estar na tua presença, ó Deus. Bendito seja o teu nome santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer a leitura aqui de alguns versículos e depois nós ainda teremos mais alguma oportunidade aqui, um louvor, amém? Eu também quero fazer a leitura de um versículo aqui na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1. Quero ler juntamente aí com os irmãos a carta aos Colossenses, o capítulo 1. E o versículo de número 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento
da vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a graça, segundo a força da glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, eu estava meditando nesses versículos e vendo a proposta da escrita dessa carta, em que os irmãos continuassem crescendo espiritualmente. O autor da carta diz que desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E aí ele diz, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. E, irmãos, domingo, Deus nos deu uma palavra do qual transmitimos aqui à igreja. E a semana inteira fiquei meditando sobre tudo quanto o Senhor falou conosco. Sei que muitos, até dos que estão aqui, dos que estão em casa, não participaram. Mas se uma certeza eu tenho na vida, é que Deus usou a minha vida para falar com a igreja. E eu meditava nesta semana em tudo que ouvimos e é muito ruim, né, irmãos, você ouvir você mesmo pregando novamente. Eu mesmo, depois que eu prego, eu nunca mais quero nem ver. Mas eu, desta vez, quis ouvir novamente. E vi Deus falando comigo. E lendo essa carta aos Colossenses, fiquei muito feliz por entender que estamos no caminho certo, no caminho de ensinar a uma igreja que continue crescendo na inteligência espiritual, porque o Evangelho tem formado uma multidão de burros espiritualmente, que não sabem o que estão fazendo com a Bíblia na mão, pois a usam apenas como um amuleto para vir para a igreja. Mas em casa ela fica jogada em um canto e só volta a ser pega no outro domingo para ir à igreja. E quando se lê ela também na igreja, a pessoa nem acompanha a leitura. Mas Paulo, quando vai escrever aos Colossenses, ele fala que não cessou de orar por vós para pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade. Ou seja, o propósito dele era que nós conhecêssemos, era que a igreja de Colossos conhecesse a vontade de Deus. E ele continua dizendo, e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que nós não fôssemos, irmãos, abatidos em momentos como que estamos vivendo, para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus, para não ficar como nós temos visto tantos, às vezes orando errado, pedindo coisas que Deus não vai fazer e nem quer que ela aconteça. Porque se você conhecer a vontade de Deus, era isso que ele estava dizendo a esses. Meu propósito é que vocês conheçam a vontade de Deus e que participem de toda sabedoria e inteligência. Inteligência espiritual, querendo dizer, daqui a pouco você está orando para uma coisa acontecer e é Deus tratando. Daqui a pouco você está, para Senhor, esse é Covid-19, o coronavírus, repreende isso. E Deus está de braço cruzado olhando e falando, você não conhece a minha vontade, você não conhece quando eu estou trabalhando. Mas aquele que tem inteligência espiritual, a sabedoria do conhecimento de Deus, ele procede como Jó. A mulher de Jó não conhecia, não tinha inteligência espiritual. Amaldiçoa teu Deus e morre.
Jó, conhecedor da vontade de Deus, inteligente espiritualmente, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. E Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele via uma igreja que daqui a pouco já não sabia orar, já não sabia o que era a vontade de Deus. E a nossa igreja hoje, nossa igreja que eu digo, igreja na terra, não igreja Fanganiello, por ser mal ensinada, e eu não tenho medo de dizer isso, por ser mal ensinada por pastores, como disse aqui esses dias, que troca mais de mulher do que de carro, e daqui a pouco estão ensinando a igreja, por pessoas desse nível que andou conduzindo as igrejas, abafando o pecado, não mostrou ao povo qual a vontade de Deus. E esqueceram de dizer que a carta aos Efésios, o Senhor ensina o que Ele quer da igreja. Uma igreja santa, sem mácula, uma igreja pronta para morar no céu. É isso que Deus quer da igreja. Se nós não conhecemos a vontade de Deus, nós vamos passar o resto da vida dentro da igreja mostrando para Deus a nossa vontade. Mas o propósito, queridos, de um pastor que quer ensinar a igreja é falar: queridos, se vocês conhecerem a vontade de Deus, vocês vão saber que ela é boa, aceitável e edifica a vida do cristão. E aí o cristão vai viver como servo, dizendo: Senhor, se tu fizer, tu é Deus, se não fizer, tu é Deus, que a tua vontade seja em primeiro lugar. Irmãos, me preocupa quando às terças-feiras eu tenho olhado a live que temos feito e eu não vejo irmãos aqui. Irmãos que andam pregando, irmãos que andam cantando, que não estão participando de um estudo bíblico, que não é porque eu estou ministrando, mas eu sei a riqueza do que eu tenho falado. Eu sei o quanto eu tenho estudado para poder transmitir. Vamos dizer que para você transmitir um estudo, você lê um livro de 50 páginas para falar uma página. Mas você precisa conhecer o que você vai falar, você precisa ter estrutura. E às terça-feiras nós temos ministrado um estudo riquíssimo sobre as dispensações do arrebatamento da igreja. E, no entanto, eu tenho observado que muitos não participam. E eu olho e falo: meus filhos, não se percam, porque nós precisamos saber qual é a boa e aceitável vontade de Deus, para que tenhamos inteligência espiritual. Senão vamos ser os mesmos burrinhos que tem por aí. 7 semanas no monte para Deus dar isso. 15 dias trazendo envelopinho para ungir, para Deus dar aquilo. Isso é burrice espiritual, meu irmão. O crente que está crescendo na inteligência de Deus, ele sabe se colocar na mão do Senhor e falar: olha, agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor estiver comigo, meu filho, pode levantar o mundo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é inteligente. Ele sabe se conduzir em meio à pandemia. Ele sabe se conduzir em meio a deserto. Ele sabe se conduzir, ainda que estiver na Babilônia. Ele sabe como se conduzir. Mas quando ele é um burrinho espiritual, a vida inteira ele vai passar tentando comprar a Deus. Eu vou dar uma oferta grande para receber uma benção grande. E aí ele vai achar pastores que gostam dessas conversas, né? Ele vai achar. Mas o crente que crescer na inteligência espiritual, ele vai entender que essa proposta que Deus fez hoje em nossa vida é de nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade, porque para isso Ele nos deu fôlego de vida, Ele nos deu saúde, Ele nos tem livrado. O crente inteligente, nesse momento, está falando: Jesus, glória a Deus pelo Senhor em minha vida, Senhor. Obrigado que eu não precisei fazer nada, e ainda assim o Senhor me salvou. Ele sabe onde está, irmão. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, para encerrar aqui, ele diz no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. E quando ele fala isso, andar dignamente perante o Senhor, há tantos pregadores que vão dizer: está vendo, irmão? Você tem que andar com a roupa bem composta. Não é nada disso. Ele está dizendo andar dignamente perante o Senhor,
é você andar com dignidade na sua fé. É você andar sabendo o que está fazendo na presença de Deus. É você andar sabendo quem está na direção da tua vida, o que você está fazendo na igreja, o porquê você é crente. Certa vez eu fiz uma brincadeira com alguns irmãos, quando eu liderava jovens, e eram muito jovens, né, ali na Roseira. E aí eu cheguei um dia e falei, hoje nós vamos fazer perguntas e respostas. Eu só tenho uma pergunta, e aí eu perguntei para todos, responde aí por que você é crente. 90% estava perdido. Andar dignamente na frente do Senhor é isso. É quando o Senhor inquirir a você, por que você é crente, você saber dizer o que você está fazendo nessa casa. Você saber dizer o que você está fazendo na presença de Deus. É saber dizer a Ele, Senhor, sou crente, porque creio que a tua morte lá na cruz foi para salvar a minha alma, e eu quero morar no céu. Já é uma coisa boa de dizer o porquê é crente. Sou crente, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai arrebatar a igreja, e os crentes serão arrebatados, que dormirem em Cristo subirão primeiro, e nós também seremos transformados e levados na glória. É por isso que eu sou crente. Ele tem inteligência espiritual. Daqui a pouco, por que você é crente? Ele sabe dizer, Senhor, eu sou crente, porque eu ainda sendo pai, cuidando da minha família, eu estou ensinando meus filhos a te aguardar, porque como nós vivemos em família aqui na terra, viveremos lá no céu, e eu quero desde já viver junto com a minha família como se estivesse no céu, respeitando ao Senhor como autor e consumador da nossa fé. O Senhor vai olhar e falar, esse anda dignamente. Agora já pensou que vergonha? Porque tu é crente. Nossa, eu sou crente porque eu estou querendo arrumar um emprego agora. Irmão, essas coisas têm formado burros espirituais. Porque tu é crente, porque eu agora que sou crente vou trocar de carro. Isso aí tem formado uma multidão de burros espirituais. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, tinha medo que a igreja entrasse por esse caminho. E como pastor, o meu único medo é de não conseguir ensinar a verdade à igreja. É de não conseguir falar para a igreja, irmãos, ainda que estivermos no meio do deserto, o Senhor está conosco. O Senhor não abandonou-nos. Mas nós precisamos andar dignamente em sua presença. Senão Ele vai olhar e falar, peraí, você só anda bem quando está tudo bem? Ou Deus virou amuleto da sorte para as coisas ir bem? Não. Deus quer nos ver andando digno. Dizendo ao Senhor, Senhor, ainda que eu andar no vale da sombra da morte, Senhor, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Só isso basta, Senhor. Só isso basta. A tua vara e o teu cajado. Ou seja, saber que eu tenho um pastor. Era isso que o salmista estava dizendo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que ele estava dizendo, irmão Wellington? Só de eu saber que tem um pastor, me consola. A tua vara, teu cajado. Quem que manuseava vara e cajado? Pastor. Então, quando ele fala isso, a tua vara e o teu cajado me consola, ele está andando na presença de Deus, dizendo, só de eu saber que tem um pastor cuidando de mim, eu já estou consolado. Inteligência espiritual, irmão. Precisamos adquirir isso em nome de Jesus. Vou repetir, eu tenho me preocupado em olhar as terças-feiras, e tantos amigos meus que não congregam aqui, mandando mensagem, pastor, tenho acompanhado, tenho anotado, tenho voltado atrás para anotar algumas coisas, vi que foi muito bem elaborado o trabalho. E não ver algum dos irmãos, eu me preocupo, porque o inteligente espiritual vai estar andando no vale da sombra da morte, dizendo, se eu souber que a vara e o cajado está na mão do pastor, estou tranquilo. Inteligência espiritual. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos fazer uma oração e vamos adorar a Deus, né? Vamos cantar um hino aí. Graças a Deus. Quem mais aqui pode louvar a Deus? Deixa eu ver. Vai ser Maelba, né? Que é cantora também, né? Vai ser ela. Vai. Tem o Raul lá no fundão para tocar. Vocês que não estão aqui na igreja não estão vendo, né, irmão? Mas, graças a Deus, o Raul está ali com o teclado.
Tem a irmã Elba aí que pode louvar a Deus. E aí depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o irmão que nós conversamos hoje, para ele estar aqui apresentando aqui uma porção da palavra de Deus. Tá bem? Vamos fazer uma oração? Quantos precisam de oração aí? Quantos precisam de oração por um amigo, um parente? Irmãos, por favor, não esquece de orar pelo Bira, irmãos. Pelo Benedito, né? Quem não lembra quem é o Bira, ele já veio aqui algumas vezes com a mocidade de Jardim Soares. E cabeça branca, mas ele é jovem ainda, 52 anos, Bira. Meu amigo, amo tanto o Bira e estou muito preocupado com ele, irmãos. E também o irmão Darcy, tá bem? Que é da nossa congregação ali, Jardim Lourdes. Se tiver mais alguém que tem um pedido de oração, talvez, ô Pedro, dá uma olhadinha aí, se alguém fez um pedido de oração. Você que está no celular aí, às vezes tem alguém que você quer fazer um pedido de oração, apresenta aí, nós vamos estar lembrando de apresentar. Nós temos orado pela irmã Maria Santa, né? Tivemos uma boa notícia que, graças a Deus, o coração da Maria Santa está uma beleza, mas existem algumas outras enfermidades que vão sendo tratadas, mas o Senhor tem abençoado. Vamos estar orando pelo seu João, né, que é esposo da nossa irmã. Me ajude, irmãos. Irmã Sônia, irmãos. Verdade, lá do Lajeado 2, hoje já agradeceram as orações, ele já está bem melhor. O irmão já agradeceu lá no grupo dos pastores, diz que ele está melhor. O avô da Karen, verdade. Irmãos, vamos vencendo. Lá no Jardim Guaianazes tem um irmão que é ancião da nossa igreja, irmão João. 90 anos, acometido da Covid. Teve alta, acho que ontem, ou sexta-feira, já está em casa, graças a Deus. O irmão João ficou uns 4, 5 dias internado, teve a Covid aí, e Deus o abençoou. 90 anos tem o nosso irmão. É muito conhecido no nosso setor, congrega ali no Jardim Guaianazes, e Deus curou ele. Nosso Deus continua curando. Amém, irmãos? Tem alguém? A nossa irmã Maria de Lourdes está pedindo oração pela mãe dela. E vamos orar também pelo Alex, irmãos. A nossa irmã Elisângela, né? A irmã Zanza está pedindo oração pelo Alex. E como que é o nome daquele neto da irmã Zanza? Luan, né? Vamos orar por ele, irmão? Aquela simpatia de menino, Luan. Vamos orar por ele também. Saudade dele. Ele é uma benção, aquele menino, né? Ele é uma simpatia, o Luan. Estou com saudade dele. Vamos orar, irmãos? Soberano e eterno Deus, oramos agradecendo pela Tua palavra. Oramos agradecendo pelo nosso fôlego de vida. Mas existem vidas, Senhor, que nós precisamos continuar, Senhor, apresentando em Tuas mãos. Senhor, cura o Bira, Senhor. O Bira é meu amigo, meu irmão, e nós temos tanta alegria de dizer que apresentamos a Cristo para ele. Cura ele, Senhor, naquele hospital agora. Eu sei que o Senhor pode ir lá e surpreender a medicina. O Senhor pode ir lá agora e fazer o Bira levantar daquela cama, Senhor, glorificando o Teu nome. E ele não tem vergonha disso não, Senhor. Ele não tem vergonha de dar glória, de dar aleluia. O Senhor sabe como ele é, Senhor. Socorre ele ali. Socorre o irmão Darcy naquele leito também, Senhor. Ele precisa do Teu milagre. Oh, Jesus. O nosso irmão, Senhor, João, esposo da irmã Sônia, eu já digo que é nosso irmão, porque o Senhor tem uma obra naquela vida. Cura ele, Senhor, prepara o que ele necessita. Toma em Tuas mãos a vida do João nesse momento. Senhor, a vida, Senhor, do Alex, a vida do Luan, que a nossa irmã Elisângela tem pedido oração, nós queremos apresentar em Tuas mãos. Que a vida do Luan, Senhor, venha a ser edificada em Tuas mãos. Guarda a vida daquela criança, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome nós estamos pedindo.
Recebe o nosso louvor nesse momento e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode ser, Maelba. Glorifique a Deus aqui e depois nós já vamos ouvir a palavra de Deus nessa oportunidade. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Iremos adorar a Deus nessa noite. É um louvor bastante conhecido. Nós vamos adorar juntos. Amém? Pedir para o nosso maestro Raul estar nos acompanhando aí, se possível. É o louvor Palavra, igreja. Palavras, iremos adorar a Deus nessa noite. Amém? Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Glória a Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluias, glória a Jesus. Aleluias. Ainda que, aleluias, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, aleluia. Perdoa-me,
Deus, glorifique a Ele, porque Ele está aqui neste lugar. E tenha certeza da tua vitória. Vai para a tua casa aqui agradecendo, como o pastor já falou. Só agradeça, porque a vitória é certa para a tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a igreja. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. O irmão Itamar estará aqui ministrando a palavra e nós vamos adorar ao Senhor juntos e vamos fazer mais uma oração, amém? Você pode ficar sentado mesmo, mais importante que você ore ou de pé, fique à vontade. Importante que você ore e peça ao Senhor para que lhe dê o entendimento, irmão. Dê o entendimento. Deus sempre fala. É nós que às vezes não entendemos. Peça que o Senhor abra o teu entendimento dessa oportunidade. Hein? O Wellington vai estar orando aqui. Em seguida, o nosso irmão Itamar estará ministrando a palavra de Deus. Por favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos aqui nessa noite. Senhor, é muito bom, Senhor, poder estar na Tua casa e glorificar o Teu nome, Senhor. Meu Pai, o Senhor tem nos dado essa oportunidade e tem, Senhor, colocado o Teu povo aqui, Senhor. Senhor, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua igreja está aqui, Senhor, e precisa ouvir a Tua palavra. E o Senhor, meu Pai amado, sempre, meu Pai, tem trazido uma palavra, tem falo com o Teu povo, e não vai ser diferente nessa noite, Senhor. Usa o Teu servo de uma forma poderosa. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja aberto e que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, Senhor. Nessa noite, continue conosco, no nome santo de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Graças a Deus, tem nos dado vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso aos irmãos, podeis assentar, irmãos, que o pastor permitiu aqui que podemos tirar a máscara. É um pouco melhor para a gente. Ficou ofegante, mas é necessário usar nesse momento. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto. Abra aí, irmãos, a sua Bíblia. Carta de Paulo, escrevendo ali a igreja em Éfeso. Aos Efésios, capítulo de número 6. Alguns versículos para nossa meditação nessa noite. Eu estou muito feliz, graças a Deus, porque no momento como este, todo ele, Deus, tem cuidado de nós. O presbítero Rivaldo, que antecedeu aqui a leitura oficial, ali o salmista relatou: grandes coisas fez o Senhor a estes,
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Graças a Deus. Aos Efésios, irmão, capítulo 6, o 10, versículo 10 a seguir. Uma leitura muito conhecida. E fica difícil para a gente, principalmente ter o pastor aí que nos antecedeu uma boa palavra, né? Mas o Senhor é conosco e Ele ainda tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Glória a Deus. Amém? O versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Melhorou. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Até aqui. Irmãos, eu estive por hoje e ontem, esses dias, meditando nas lições bíblicas. Eu quero deixar aqui, antes de adentrar na palavra, você que nos assiste, você que está presente aqui, as lições desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. A gente tem uns conteúdos, né, material didático, tem passado para alguns dos irmãos, e tem sido de suma importância essa lição desse trimestre. Estamos estudando sobre justamente a lição dos adultos, a carta aos Efésios. E a dos jovens fala do livro histórico de Josué. É um livro histórico, muito bom também. E deixa esse convite aí, você, leitor da Bíblia, falar de Deus. Não seja essa pandemia que vem cessar, de você estar se alimentando da palavra de Deus em sua casa. Nós temos esses conteúdos aí, é claro que de nossas casas damos continuidade. E se você tiver ou não tiver esse material, nos comunica aí que a gente possa estar compartilhando aí com você. E vai ser de muita valia para a sua vida espiritual. Eu confesso que a lição de hoje, por exemplo, foi o mistério da unidade revelado, né? Que mistério é esse? Que foi oculto e agora revelado em nós. A igreja. A igreja. A unidade entre os judeus e os gentios. Através dessa união, a igreja do Senhor. Esse mistério que foi revelado a nós. É muito bonito, irmãos, a gente entender isso através da palavra. Porque Deus escolheu a nação judaica, os judeus, não para ser só eles o povo escolhido, é o povo da escolha, da eleição, não. Mas foi para que eles também abençoassem outras nações também. Louvado seja Deus. Porque todo aquele que não era judeu era gentil. E houve essa unidade através do mistério que foi revelado, que é a igreja do Senhor. Graças a Deus. E essas cartas vão indo, são 13 lições muito maravilhosas. E a última dela vai falar sobre essa carta aos Efésios, capítulo 10, a lição de número 13. E eu não quis sair desse assunto, eu falei muito boa a carta aos Efésios, porque nos traz um fortalecimento muito grande, irmãos, espiritual, principalmente em momentos como esse. Ser crente na igreja quando está tudo bem, tudo cheio, maravilha, mas agora é o momento especial em nossas vidas, de provar não para as pessoas, mas provar para nós mesmos
o que realmente nós queremos, aleluia, e estamos fazendo para o Senhor, para sermos merecedores. Porque merecedores, irmãos, nós não somos, porque são as misericórdias do Senhor, que diz a Bíblia, que ela se renova a cada manhã. Louvado seja Deus. Agora é o momento específico de nós anunciar as boas novas, o Evangelho, boas notícias, boas novas de salvação, para aqueles que nos assistem, que nos rodeiam, que nos ouvem. Agora é o momento. E graças a Deus por isso, eu estou aprendendo muito com esse isolamento social. Mas é um isolamento social, mas se tornou um momento de reconciliação familiar. Aquilo que nós não tínhamos, talvez, tempo para nossos filhos, para nossa família, hoje, agora, nós temos esse tempo. Louvado seja Deus. Pode ser um isolamento social diante da sociedade, mas na família, aprove a Deus, foi um momento propício para que a família se reunisse, tivéssemos mais tempo para juntos buscarmos, orar e agradecer a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, fica esse convite aí, as lições materiais, você pode nos comunicar que nós estaremos assim nos fornecendo aí. Tá bom? Voltando aqui para a palavra que ora lemos, Paulo escrevendo à cidade de Éfeso, irmãos, Efésios, aos irmãos ali, essa carta é possivelmente, o pastor nos antecedeu aqui sobre a cidade de Colossos, a carta também de Paulo escrevendo a Colossos, ela tem uma afinidade com Efésios. Essa carta é possivelmente que foi conduzida, portada pelo cooperador e amigo Tíquico. Tíquico, esse cooperador, portou essa carta na igreja da Ásia, nas províncias, não só diretamente para Efésio, mas também nas províncias da Ásia ali. Essa carta possivelmente circulou. E a preocupação de Paulo, nós vamos ver, ele escrevendo em meados aí de 62 anos depois de Cristo, louvado seja Deus. Paulo, que teve um encontro com ele a caminho de Damasco, viveu uma vida dissoluta, uma vida soldado romano, uma vida experimentada em trabalhos, mas ele ainda não tinha um encontro com Deus, até que um dia, ele indo a caminho de Damasco, ele teve esse privilégio, irmãos, de ter um encontro com Jesus Cristo. E agora Paulo, ele agora é um apóstolo, que foi um missionário, levando a palavra de Deus, escrevendo essas cartas, porque quando Jesus lhe falou, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, duro é para ti, Paulo, rejeitar os sofrimentos dolorosos, aquilo que eu tenho para que você vai ser um instrumento usado nas minhas mãos. Duro é para ti querer rejeitar isso que eu tenho em sua vida, porque você é para mim um vaso escolhido, louvado seja Deus. Aleluia. E agora, essas palavras, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, a gente vai narrar a história dele. Foi um homem de muita valia no ministério, pregando a palavra de Deus, pregando esse Jesus que cura, que salva, que liberta o homem e que prepara para nos conduzir para o céu, porque um dia nós temos uma promessa que de Deus, aleluia, está de pé, que Ele vai vir buscar a tua igreja. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 10, ele escrevendo para fortalecer a igreja, lá na cidade de Éfeso, sobre esse cuidado, porque a igreja estava sofrendo algumas situações, e nós sabemos, irmãos, que o homem de Deus, aleluia, ele tem compromisso com Deus, compromisso com a palavra da verdade,
ele sempre tem cuidado da igreja do Senhor, porque essa igreja é do Senhor. E Paulo não foi diferente. O cuidado dele pelas igrejas da Ásia. Ali ele relata para os irmãos ali sobre a questão da armadura de Deus. E aqui a gente pode observar que dentro dele, falando aqui nesses versículo 10, ele fala do fortalecimento. Pelo menos 3 importâncias aqui nesse texto ele relata para a igreja ali, nessa cidade de Éfeso. O primeiro ele fala do fortalecimento. Nós, servos do Senhor, precisamos estar nutridos na palavra. Precisamos estar fortalecidos na palavra. Precisamos estar fortes, vivificados na palavra, para que nós possamos enfrentar, aleluia, o inimigo. Ele está falando aqui exatamente de um soldado romano, quando se prepara para uma guerra. Ele fala sobre essas armaduras. Quando um soldado romano ele se prepara para a guerra, ele tem que fazer esse equipamento completo de um soldado que não pode ir de qualquer maneira para uma guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo que vamos enfrentar pela frente, ele vai vir muito bem preparado. Ele não vai vir de qualquer maneira. O adversário de nossa alma ele está muito bem preparado para uma guerra contra nós, a igreja do Senhor. Mas o Senhor Jesus afirma categoricamente que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E a igreja é eu e você, é nós, templo e morada do Espírito Santo. Nós temos uma promessa que as portas do inferno não, aleluia, prevalecem contra a minha e a sua vida. Louvado seja Deus. Por isso Paulo enfatiza aqui aos irmãos ali, para que fortalecei-vos no Senhor. Irmão, não tem onde nós nos fortalecer a não ser no Senhor. O Salmo 46, o verso 1, se não me falha a memória, diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. É Deus a nossa fortaleza. É Deus é o nosso socorro. É Deus é o nosso socorro bem nesse momento de angústia, no momento em que para o mundo está em caos, em colapso, em desespero. Mas para a igreja do Senhor, ela está segurada naquele que tudo pode, louvado seja Deus. Aleluia. Porque está firmado num Deus vivo, um Deus forte. Aleluia. Louvado seja Deus. E que não perde o controle da situação. Nosso Deus não está fora, não perdeu o controle da situação e jamais ele perde um controle da situação. Ele está no controle de tudo. Agora, irmãos, entendam uma coisa. Outra coisa que precisa nesse texto, quando Paulo escrevendo ali aos irmãos em Efésios, ele fala no versículo 11 de revestivos de toda a armadura de Deus. Aí nós vamos ver nos demais versículos quais são essas armaduras que precisam a pessoa, o crente, aleluia, se preparar para uma batalha espiritual. Quando nós lembramos de Efésios, não tem como não lembrar de uma das guerras muito que foi travada, né? Até as crianças sabem muito bem essa passagem de Davi, enfrentando aquele gigante, Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros, segundo a Bíblia. E não foi fácil, irmãos. Um gigante afrontando todo Israel, o primeiro rei de Israel, sem saber o que fazer ali, porque recursos humanos parece que tinham acabado, não tinha mais o que fazer. E os seus homens de guerra também, tanto que se preparou, mas parece que estavam perdendo aquela batalha. Na visão humana, aquela batalha, aquela guerra estava perdida. Até que então, no meio do povo de Deus, ele sempre tem os seus remanescentes.
Ele sempre tem os seus, aqueles que ficam na retaguarda, orando, jejuando, executando sem precisar mostrar nada para ninguém. Louvado seja Deus. Deus sempre tem os seus remanescentes. Lá estava Davi, apacentando ovelhas. E quando ele chegou naquele rei, falou: rei, está afrontando aí, eu posso ir. Ele se dispôs a pelejar contra o gigante. Eu posso, eu não aceito esse filisteu zombando do nosso Deus. Ele está afrontando o próprio Deus de Israel. E o rei Saul falou assim: mas você não tem condições, Davi, que você é um menino, um moço ainda. Suas limitações são pequenas. E certo é, irmãos, que Davi falou assim: olha, eu apacentando ali as ovelhas, veio o leão, o urso, eu peguei neles lá e matei, o leão veio na sua barba, eu puxei e matei, e venci leão, venci urso, mas as ovelhinhas lá, eles não tocavam, louvado seja Deus. Mas aí talvez o rei até pensou: mas o que é isso para uma situação que agora estamos enfrentando? Não é nada. Mas para Davi, sim, porque Davi, ele tinha fé naquele que chamou por uma batalha. A força de Davi não estava no matar o leão e não o urso, mas sim a fé que ele tinha em Deus. Deus os dava força para vencer qualquer inimigo que vinha pela frente, irmãos. Aí Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse, esse filisteu que peleja contra nós. Aí Davi pegou e falou assim: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Louvado seja Deus. Olha a confiança de Davi onde estava. Ele não falou: o Senhor, eu livrei ali as ovelhas com minhas forças do leão e do urso que eu matei. Não, o Senhor, louvado seja Deus, me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará, ou seja, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, aleluia, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: então vai embora. Irmãos, e Saul vestiu a Davi suas armaduras. Começou a vestir a Davi armaduras. Armaduras estas que era dele. Aleluia. Mas Davi não tinha experimentado essa armadura. Essa armadura, Davi não tinha experiência. O negócio dele era cuidar de ovelhas. E aí começou a colocar as vestes, pô-lo sobre a cabeça, capacete de bronze, vestiu de uma couraça, e cingiu Davi de uma espada sobre suas vestes. Começou Davi a andar com aquele negócio ali, irmãos. Porém, o que aconteceu? Davi falou assim: eu não posso andar com isso. Não tem como. Pois eu nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e falou: não, com isso aqui não. Com isso aqui não. Voltando lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, é isso, irmãos. As armaduras de Deus, ele queria dizer para se armar com, aleluia, as armaduras espirituais da verdade. Porque Paulo escrevendo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Davi não precisava dessa armadura. Aí você me fala assim: mas então quer dizer que numa situação, o gigante todo lá com espada, com escudo, com todo armado, porque o gigante, o inimigo, ele vem preparado, como havia falado aqui no início. Ele está preparado. O inimigo não vai vir de qualquer maneira encontrar com seu adversário, com aquele a qual ele se tem por adversário. Mas, na verdade, ele sendo adversário, ele vem contra nós, armado, até os dentes, com toda a fúria, buscando a quem possa tragar, bramando como leão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, igreja. Aleluia. E aí, foi isso que Paulo queria dizer. As armas espirituais, as armaduras de Deus, não do homem, porque a do homem é falha. Mas as de Deus nós precisamos nos armar, estar preparado. Louvado seja Deus. E Davi falou: olha, eu não quero esse negócio não, porque eu não estou experimentado nisso. Eu não tenho treinamento para isso. Aleluia. Ele foi lá e tomou seu cajado. Foi lá no ribeiro, pegou 5 seixos.
e passou a mão na sua funda e falou, é com isso aqui que eu vou. A minha ferramenta, minha armadura é essa aqui. Eu estou experimentado com essa aqui. Em outras palavras, o que Paulo escrevendo para os Efésios é isso. Louvado seja Deus. Paulo aqui escrevendo, ele falou assim, revestir de toda a armadura. O revestimento, irmãos, é além daquilo que nós vestimos, nós vamos revestir. Eu estou vestido com a camisa, revestido com o terno. Os irmãos estão aí revestidos com a blusa. Aleluia. Então, precisava revestir do conhecimento. Porque quando ele fala aqui, 3 coisas eu falei de revestimento, aleluia, fortalecimento. E no versículo 3 aqui, quando ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele dá a relação ali da armadura. Observa-se, irmãos, que quando ele dá essa relação de armadura ali, ele está falando do conhecimento. Nós precisamos estar fortalecidos, de fortalecimento, de revestimento e agora de conhecimento. Mas há quem diga que pode falar assim, então pera lá. Se o gigante estava armado e Davi somente com uma funda, os 5 cestos que ele pegou lá, que é 5 pedras, seu cajado, e ele venceu o gigante. Segundo a história, nós vamos ver que lá o gigante foi derrotado por Davi. Com a funda ele pegou ali e atirou, foi na testa do gigante. O gigante caiu prostrado em terra. E ali, com a própria espada do gigante, decepou sua cabeça, degolou ali e saiu mostrando todo Israel que só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, irmãos? Paulo agora quer dizer que precisa do conhecimento para enfrentar o nosso dia a dia, a nossa luta espiritual não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Essa é a guerra do crente, é a luta do crente. Louvado seja o nome do Senhor. E você tendo esse conhecimento dessas ferramentas, dessas armaduras de Deus, é aonde você vai ter êxito espiritual na sua vida, até que Jesus venha buscar a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão fica difícil, irmãos. Fica difícil. Qualquer vento de doutrina que sopra aí, a pessoa está vulnerável. Você fica vulnerável a ventos de doutrina, porque não está nutrido, não está fortalecido, não está revestido, não está tendo conhecimento no poder da palavra de Deus. Aí fica vulnerável. Mas então, pera lá. Se Davi não precisou nada de armadura lá de Saul, e ele venceu o gigante, então significa que se eu orar, numa situação quando o inimigo vem contra mim, Deus me ajuda e me livra. Não faz isso não, você vai morrer na guerra. Não faça isso não, você vai morrer na guerra. Há casos, fatos isolados em que Deus fez algo importante, livramento, quando não tinha o que fazer naquele momento, assim como Sansão. O que aconteceu com Sansão? Sansão veio os filisteus, colocou fogo na seara lá dos filisteus, veio, foi brincando. Teve um dado momento que, por misericórdia, Sansão não tinha mais o que fazer. Vieram aquele monte de filisteu contra Sansão. O que ele usou como ferramenta? Uma queixada de um jumento. Foi lá, com aquela queixada, feriu 1000 filisteus. É uns fatos isolados. Porque ainda não era o momento dele ainda. Que Deus estava poupando, porque Deus tinha um plano na vida de Sansão. Naquele último momento lá, naquele templo de Dagon, foi onde que ali finaliza ali a sua história em vida aqui na terra, quando ele destruiu aqueles filisteus brincando, né, naquelas 2 muralhas. E nós vamos ver ele na fé, né, nos heróis da fé. Então, irmãos, não brinca. Não é momento mais de brincar. Quando passar esse momento de pandemia, falar, meu Deus, eu estou indo no lugar, porque eu sou santo, separado, e eu estou indo para o lugar santo,
que é separado para adoração. E aonde vai ficar minha reverência quando eu ir para aquele lugar? Hoje você está em sua casa, alguns estão aqui. Esse lugar que você está aí também é santo, porque tem momentos que você separa para se santificar. Louvado seja Deus. E para que isso aconteça em nossas vidas, vencer uma batalha, um inimigo, hoje, para a sociedade, para o mundo, está aí. Essa enfermidade assolando o povo. Mas a igreja parou? Não, a igreja não para, irmãos. Porque a igreja é você, templo, morada do Espírito Santo. Porque pode ter parado os templos feitos por mãos de homens, por causa do respeito às autoridades, que nós plenamente estamos aqui para respeitar as autoridades, desde que não ultrapasse, aleluia, a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Nós também somos cidadãos patriotas e respeitamos, sim, tudo aquilo que diante da sociedade, das leis dos homens, nós respeitamos, assim como nós estamos respeitando todo isolamento social. Mas uma coisa é certa, para que nós vencemos, nós temos que estar fortalecidos, revestidos e ter conhecimento naquilo a qual nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. E Paulo ele vai escrevendo qual que é essas armaduras que muitos, ou se não quase todos, já conhecem. Mas eu vou relatar aqui. Ele fala no 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Aqui ele fala do cinto da couraça da justiça, que é a verdade, é a retidão na presença de Deus e dos homens. Louvado seja Deus. E ele continua, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Os sapatos aqui, louvado seja Deus, da paz, é justamente que vem das boas novas que nós anunciamos. Jesus falou, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Aleluia. Não se atemorize. Louvado seja Deus. Então a paz de boas novas que você leva, aquele que ainda não ainda teve um encontro verdadeiro com Deus e precisa saber que Deus vale a pena estar na presença de Deus, que Jesus veio, esse plano do resgate, nós estávamos condenados, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Imagina-se isso, todos pecaram e destituídos, irmãos, quer dizer, nós estávamos destinados à condenação eterna. Agora vem Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz seu ministério aqui na terra, de curas, seu ministério tríplice de ensino e de pregar as boas novas. Depois de tudo isso, por quase 3 anos e meio seu ministério, Jesus agora é levado ali para aquele Gólgota, para aquela cruz, é crucificado, morto, sepultado, mas porém no 3º dia ressuscitou, nos dando o direito, aleluia, do resgate da vida eterna, louvado seja Deus. E agora, irmãos, Paulo preocupa a instruir a igreja ali de Efésios, para que ele fale ainda, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo aqui fala da fé, que essa fé tem que estar firmada na rocha, que essa rocha é Jesus Cristo. E com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno, porque ele está sempre lançando dados contra a nossa vida, é um após outro. Há quem diga que fala engolindo um leão por dia. Você está sempre deparando com situações difíceis. E se nós olhar pela ótica humana, nós mesmos não tem força para tal situação, tem horas. Mas é o Senhor que nos ampara. É o Senhor que nos guarda, louvado seja Deus. O salmo ali, o salmista, no Salmo 18, o verso 18, ele expressa muito categórico ali, ele fala,
Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor que me amparou, louvado seja o nome do Senhor. Na hora que eu mais estava precisando, o Senhor me amparou. É Ele que nos ampara, é Ele que cuida, é Ele que fortalece, louvado seja Deus. E aí, orando, outra, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, o inimigo, ele vem preparado. Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto, capítulo 4, nós vamos ver ali que pela palavra o adversário tentou, louvado seja o nome do Senhor, contra Jesus ali, usando a palavra. Mas Jesus venceu ele mais uma vez com a palavra, louvado seja Deus. E Paulo trazendo a importância da palavra de Deus para a igreja do Senhor. E ele fala ainda mais no 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, perseverança e súplica por todos os santos. É necessária oração, mas observa-se também uma coisa, um detalhe importante, que as armaduras de Deus não vai ter valia se eu simplesmente eu oro. Eu estou usando uma das armaduras aqui, a oração, mas eu não vigio. Eu não tomo cuidado com o meu falar, com o meu linguajar, com a língua, aquilo que solta. Eu não tomo cuidado com, muitas vezes, o meu testemunho. Eu não tomo cuidado, muitas vezes, com situações adversas que vêm de encontro. Eu só oro. Mas Paulo falou aqui, no 14, louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Portanto, tomai as armaduras de Deus. Aleluia. A couraça, calçando os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dados. Aí ele aqui no 17, ele fala, tomai também. Opa, peraí, então, se ele está falando aqui, tomai também o capacete, não significa que somente eu tomando o escudo da fé está tudo certo, não, irmãos. Que a gente vai fracassar. A gente vai cair em decadência espiritual. E a Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fala aqui também, aleluia, louvado seja Deus, calçando os pés e tomando também o capacete, ou seja, as armaduras, elas precisam estar em sintonia. Uma auxilia a outra. Ah, mas Davi não precisou nada disso, sim, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha conhecimento na funda que ele usava, ele tinha conhecimento, muitas vezes no cajado que ele usava para conduzir as ovelhas, mas uma coisa ele sabia, que a força e o poder e a vitória estavam nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós não podemos, muitas vezes, ter conhecimento e ficar com conhecimento só naquilo. Eu oro, tá bom, mas não jejua. Aleluia. Não quer vir para o ensino, doutrina. Muitas vezes não quer acordar um pouco mais cedo para quando a normalidade voltasse assim, o Senhor permitir, se Deus quiser. Digamos que nós retornaremos aí os domingos pela manhã. Eu não quero me esforçar um domingo, porque eu vou acordar mais cedo. E eu estou deixando de usar uma dessas ferramentas que vai ser útil, de muita valia lá na frente. E eu estou deixando de lado. E eu estou ficando vulnerável aos ataques, aos dados inflamáveis do maligno. E isso é um perigo. E isso é um problema sério. Quando nós achamos que estamos indo bem na oração, mas estamos deixando o jejum de lado. Quando nós estamos achando que estamos indo bem, muitas vezes frequentando todos os dias a igreja, mas muitas vezes deixando de obedecer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo instruindo a igreja aqui, preocupado, assim como o nosso pastor tem trago palavra aqui, que, graças a Deus, palavra de edificação para a nossa vida. E é preocupante, irmãos, nesses dias de hoje, a gente vê pessoas brincando aí, porque as coisas vão se agravar cada vez mais. Não espera a melhoria de A e nem B, não. Não vai ter.
Agora, quando ele colocou aqui, usa um, mas também usa o outro. Não pode deixar um e usar só o outro. Se você vai usar o escudo, usa o capacete. Aleluia, vai usar o... Aleluia. Ele falando também, vai usar os cintos. Aleluia. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, veste também a couraça da justiça. Aleluia. Os pés estão calçados aonde? Na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Então, toma também o escudo. Aleluia. Porque com ele vai pagar os dados inflamados do maligno. Louvado seja Deus. E ele vai falando. O capacete. E aí depois, ora. Porque sem oração também fica difícil, irmão. Fica difícil. E aí Davi vence o gigante. Porque se nós ficarmos, o conhecimento aqui, quando Paulo, ele relata aqui sobre essas armaduras, em outras palavras, ele queria dizer assim, que deveria ser contínuo, é de contínuo. A nossa vida, ela tem que estar de contínuo, em harmonia com Deus, em comunhão com Deus. Por isso que o profeta menor, por nome Oséias, se não me falha a memória, mas é lá em 6,3, eu vou confirmar aqui, mas é isso mesmo, 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou ler aqui para não, como diz alguns irmãos, ficar nas minhas palavras, mas eu quero dizer, aqui, ó, versículo 6, o primeiro diz assim, por que tem que ser de contínuo, irmão? A qualidade de vida espiritual nossa tem que ser contínua. É contínua. Não pode falar assim, eu já fiz isso, está bom, não vou fazer mais isso. Não, é de contínuo. Nós temos que estar reciclando nossa vida espiritual. No nosso trabalho, onde trabalhamos, nós temos que estar reciclando, porque senão nós ficamos de fora. Eles colocam outro. Eu não sou insubstituível. Então, entenda isso. Nós não somos insubstituíveis. Mas tem uma coisa, Deus não quer que ninguém se perca, mas que ninguém se perca e todos venham chegar ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a situação que estava aqui, o profeta Oséias, diante dos príncipes sacerdotes ali, eles foram repreendidos, exaltados ao arrependimento por causa do pecado, justamente por causa do pecado. E aí o 6, o primeiro, fala assim, ó, vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Aleluia. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. O 3. Conheçamos e prossigamos de contínuo em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Louvado seja Deus. Aqui Oséias estava garantindo que Deus, embora julgue o pecado, mas deseja curar e restaurar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias aqui também ele fala aqui que viria como a chuva, o Senhor viria como a chuva, trazendo-lhe mais vida, bênçãos espirituais. A água aqui, ela menciona como símbolo do Espírito Santo, irmãos. Louvado seja Deus. Então, por isso que nós temos que ter essas armaduras, conhecimento, tem que ter fortalecimento, revestimento, conhecimento e procurar estar de contínuo, aleluia, prosseguindo em conhecer, aleluia, em desenvolver a nossa espiritualidade diante de Deus, até que um dia nós chegamos à estatura de varão perfeito, louvado seja Deus. Aí você está preparado e o Senhor vai te arrebatar, se não for junto com a igreja, mas individual, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é saber que tem um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, fica com essas palavras, nessa noite, um fortalecimento para a igreja. Davi, irmãos, ele venceu, mas não foi com as armas carnais, mas ele foi pela fé. Ele foi ali, venceu, e diz a Bíblia que Davi falou assim, olha,
O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi disse assim: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O inimigo afrontou o próprio Deus. E Davi, como santo, separado, ele sentiu aquilo como uma afronta, irmãos. Uma afronta. Falou, não, nosso Deus, Deus de Israel, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial, e darei hoje mesmo as aves dos céus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Um soldado preparado, um soldado que está, irmãos, conhecimento naquilo que faz, um conhecimento no Deus que ele servia, um conhecimento a qual Davi, ele se deparou com um gigante, que na visão humana, irmãos, Davi era um moço, quase 3 metros. Você imagina que é para qualquer um correr. O ser humano tem suas falhas, tem suas limitações. Ele poderia olhar assim e falar, não dá. Saul mesmo falou, o pessoal começou a recuar. Não dá. Cadê aqueles que gostavam de se apresentar? Olha, o irmão fica com essa palavra. Cadê aqueles agora que gostavam de se apresentar? Sumiu todo mundo. Mas está um lá, dando as ovelhas lá. Aí Jessé falou, vai lá, leva comida. Olha só, propósito de Deus, trabalhar de Deus, irmão, como é tremendo. Leva comida para os seus irmãos. Ele foi fazer uma missão. E ali naquela missão, ele se sentiu afrontado. Falou, não, peraí, está afrontando o nosso Deus. Aleluia. Mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e venceu. Paulo agora escreve aos Efésios, não é mais, irmãos meus? Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as principadas potestades, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Revestir, porque havendo feito tudo, ficai firme. Essa é a recomendação de Deus para nós, Igreja do Senhor. Irmão, não sei qual é o problema. O gigante, se é de quase 3 metros que tem te afrontado, ou se é muito maior que não tem dimensão para explicar aqui nessa noite. Mas saia daqui nessa noite, tendo certeza de uma coisa: o nosso Deus que deu Davi, aleluia, o filisteu gigante, lançou por terra, caiu em terra, Davi venceu, no nome dele, você também vencerá. Porque diz a Bíblia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Paulo escrevendo aos Romanos, irmão, para finalizar, louvado seja Deus, é bom, aleluia. Manusear um pouco essa ferramenta que Deus nos deu. Olha que maravilha quando ele diz aqui, aleluia, glória a Deus. Romanos 8, do 35, para finalizar, seguir. Fica firme com essa palavra. Fica firme, sabendo que é de contínuo. É constante. Essa constância tem que ser em nossa vida, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu nome enquanto está perto. Aleluia. E nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Porque o que vem pela frente não é coisa boa. Mas a igreja do Senhor continua glorificando a Deus. E Paulo escrevendo na igreja de Roma, no 8 e 35 a seguir, olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É uma pergunta. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra, que tem te amparado, que tem cuidado de ti, que tem te sustentado na destra das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que nós pregamos, cremos, por isso falamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essas palavras. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos dizer amém pela boa palavra que acabamos de ouvir. Amém? Amém. Graças a Deus, nós podemos observar o cuidado de Deus para com sua igreja. E o que é uma palavra pastoral. Esta é a palavra pastoral, não é verdade, irmão Wellington? A palavra pastoral, ela se preocupa em a ovelha estar preparada para enfrentar o lobo. Ela se preocupa em a ovelha estar pronta para o dia mau. E a palavra da meninada é só receba, receba. Mas a palavra pastoral, ela é essa. Como Jesus fazia. Sentava no monte, senta todo mundo aí. Aí vinha o sermão do monte. E aí ele ficava, bem-aventurado, sois vós, quando caluniarem, quando vos perseguirem. Ou seja, ia ensinando as ovelhas a se conduzirem. E observe que Paulo, em todas essas epístolas, era um preocupado com a igreja. É alguém que, olha, vocês precisam crescer espiritualmente, vocês precisam estar com as armaduras prontas, vocês precisam ter inteligência espiritual. Era uma preocupação com a igreja, irmão. Quando eu observo isso, eu fico feliz com o que Deus tem nos dado para trabalhar, e é a sua palavra. A esperança era, se a palavra estiver em sua mão, você vai se dar bem, você vai se dar bem. Não vai acontecer o que nós temos visto ainda ontem. Ainda ontem. Eu fiquei muito triste, na verdade, por ver uma ovelha que eu já ensinei pouco tempo, até nesses bancos. E observei e falei, puxa vida, não aprendeu nada. Olha o que está fazendo. Porque talvez entrou por um caminho do mais fácil. Às vezes, irmãos, nem tudo que ouvimos não alegra o nosso coração. Mas, queridos, quando é a palavra de Deus, ela sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. Por isso que diz que ela exorta, ensina, corrige, é a palavra. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor e vamos caminhar. Na terça-feira pretendo falar um pouco sobre Armagedon. Se você já conhece bastante disso, eu não vou te ver aí no ensino. Mas se não conhece, eu creio que você vai estar, né? Na última terça falamos sobre a abertura dos selos. E talvez, irmãos, você não pôde estar, mas ainda dá tempo, dê uma olhadinha lá na live. Falamos sobre a abertura dos 7 selos do livro de Apocalipse. E na próxima terça pretendemos falar sobre Armagedon, sobre Jesus Cristo no cavalo branco. Amém? E aí, vamos explicar novamente sobre cores dos cavalos, que fala do livro de Apocalipse.
Tenho certeza que talvez no final da pandemia você vai falar assim: eu participei de um grande estudo teológico sobre arrebatamento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Papai, te louvamos, ouvimos a tua palavra e agora, com a tua permissão, Senhor, iremos para os nossos provisórios lares, aguardando ainda hoje esse arrebatamento, Senhor, aguardando para hoje, porque sabemos que está próximo. Senhor, os sinais estão aí latentes na igreja. Sabemos que está próximo a tua vinda para buscar os teus. Que possamos estar prontos, com o escudo levantado, com o capacete da salvação colocado, com a espada do Espírito, que é a tua palavra, em nossa mão. Jesus, obrigado por nos ensinar nesta noite mais um pouco. Que a tua graça, que o teu poder continue sendo aperfeiçoado em nossas vidas. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. E continuaremos rogando milagre pela vida de nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vai ser dada a bênção. E tem alguns irmãos aqui. Educadamente, por favor, aguarde a saída para que você possa, não tentarmos sair todos de uma vez só. Acabe de abrir a porta aí, irmão. Acabe de abrir. Para que todos possam sair. Mas, irmãos, sem pressa, tá bom? Sem pressa. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digamos amém, e tenha uma semana abençoada na presença de Deus, é o que eu peço em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.